Qual é o tema que vocês tinham me proposto? Espiritualidade do missionário. Então vamos lá. Vamos dar alguns passos sobre espiritualidade do missionário. Vamos fazer uma visita então a Paulo. Eu tinha até pedido que preparassem isso aqui, se quisessem, sobre leitura orante da palavra, que foi o que me disseram. Mas daí um disse uma frase, outro disse outra, e eu não sabia bem qual, então aquela que me sugerirem a gente ajusta. Vamos com a espiritualidade do missionário? Então vamos à espiritualidade do missionário. Comecemos pela palavra espiritualidade. Eu já expliquei aqui uma vez, não? Não sei mais. Eu nem me apresentei, mas vocês sabem, né? Me conhecem. Dom Peruso, eu era de Francisco Beltrão. Tem alguém de Francisco, da Diocese de Francisco Beltrão aqui? Tem alguém da Arquidiocese de Curitiba aqui? Tá bom. Eu tenho saudades de Francisco Beltrão, mas não porque não estou bem em Curitiba, é porque lá me quiseram tanto bem que a gente não esquece. Eu quero voltar para casa da minha mãe. Espiritualidade. Comecemos pela palavra espírito. Vou fazer aqui como o Silvio Santos. Ai! Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Olha aqui, quem quer dinheiro? A palavra espiritualidade não tem um quadro aqui, né? Mas tem um computador. Quem pode pôr esse treco aí para funcionar, por favor? Para escrever. Quem é que administra tudo aqui? Só para deixar prontinho, que daí eu começo a fazer algumas indicações. Deixe pronto, que daí eu chego. Estou pronto. Caia fora, porque eu meto a cadeira por cima do cangote. Bem grandão. Letras garrafais. Não 22, 72. Para que todos vejam. Isso, vou fazer um negócio aqui que vocês vão perceber. Ajuda a perceber, tá bem? Cada um ergue a perninha para alguma coisa, né? Eu é para sentar. O cachorro, cada um seu lugar, né? Notem aqui. Será que é o diabo? Segura lá que... Deixa o microfone lá que o diabo se acalma. Não, leva o microfone lá. Observem aí, queremos falar de espiritualidade. Eu não fiz aí uma separação de sílabas, viu? Da segunda língua portuguesa, eu fiz aí uma separação de sílabas filológicas. Não comecemos com palavrão complicado.
Vamos lá. Espírito e to, separados. Vamos a um passo seguinte, na outra linha. Na outra linha. Estão percebendo? Espírito. Respirar. Inspirar. Vamos pôr a imagem de Nossa Senhora, que aqui eles têm dificuldades para ver. Isto, deixemos-la aqui agora. Podem observar? Você vai levar um golpe de cacetete no canto do cangote. Espírito. Inspirar. Respirar. Tudo tem uma mesma raiz, né? Podem ver? Daí conspirar, expirar, transpirar, sair. Transpirar faz lembrar odores e suores, mas na palavra, os suores e odores, uma origem da palavra é transbordar de si mesmo. E de fato é assim mesmo, às vezes transborda o que não precisa. Mas nós queremos falar de espiritualidade. Uma pessoa com espiritualidade. Agora, vamos por 15 segundos tapar o nariz. Quando eu assinalar, começaremos. A partir de agora. Pronto. Até deixei passar uns segundinhos de lambuja. Tentem definir a sensação que tiveram. O assunto é espiritualidade, mas vai lá. Em uma palavra, qual seria? Fala. Ansiedade. Ansiedade. Outros? Oi? Agonia. Agonia. Sufoco. Agora vamos. A palavra espiritualidade está ligada a pneuma, ar. 15 segundos foram suficientes para que vocês sentissem ansiedade, agonia, sufoco. Qual é a experiência do homem bíblico? Sem ar eu não vivo. Ar então é vida. A palavra espírito, em português, ela é a tradução
de uma palavra bíblica que significa ar. O homem bíblico não sabia que nós inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. O homem bíblico não sabia que temos pulmões, mas se não respirar, morre. Ar não tem cor, não tem materialidade para eles, à época. Mas sem ar eu morro. Ar é vida. Sigamos mais. Ô meninão, vem cá um pouquinho. Vamos. O assunto é a espiritualidade do missionário. Vem cá. Assim como este corpo sem ar morre, então também a capacidade de amar sem ar santo, Espírito Santo, sem ar santo. Lembram que Adão era um boneco de barro, não é? E Deus soprou-lhe nas narinas. Era um bonecão. Soprou-lhe nas narinas um hálito de vida, recordam? Aí o boneco deu um salto. Mulherada, cheguei. Não tinha nenhuma lá, mas ele já estava inteiro. Tá bem. Agora voltemos aqui. Assim como para o raciocínio do homem bíblico, este corpo sem ar não vive, então esta alma, isso já não é da linguagem bíblica, mas esta capacidade de amar, esta capacidade de ser uma pessoa livre, estas disposições a escolher e discernir o que é bom do que não é bom, o que faz o bem do que não faz o bem, esta potência humana para a comunhão e para a convivência, para relações de partilha e de amor. Vamos chamar assim o termo alma, não é de origem bíblica, por isso não quero usá-lo agora, mas que na tradição da igreja foi usado depois. Também esta alma, falemos assim, sem espírito ou sem espiritualidade, uma alma sem espiritualidade equivale a um corpo que não respira. Continua corpo, mas não vive. Continua alma, mas não ama. Eu quero definir bem espiritualidade, porque às vezes chamamos de espiritualidade um pouco de tudo. Mas, pode voltar, se eu chamar você volta, tá? Você retorna, se eu não chamar, mas eu vou chamar. Observe aqui, temos uma folha. Vou pegar sempre exemplos. Vem cá, o gurizão. Queira assoprar sobre esta folha, de lá para aqui, forte. Mais uma vez. Ele soprou, a folha tomou a direção da força que o sopro movia, não? É outra experiência do homem bíblico. Pode ir. Além de vida, espírito é também força que move. Quero falar de espiritualidade missionária, porque ar é associado também com vento. Existe vento parado? Então o missionário nunca é acomodado.
Quero voltar, porém, vamos chegar à espiritualidade do missionário. Já para cá de novo, piá. Vamos ao exemplo de antes. Aqui, o seu nome? Johanan. Como? Johanan. Johanan. Isso. Yohanan, nome hebraico. Yo de Yahvé, Haná, misericórdia. Yahvé é misericordioso. Então seja também, porque o nome seu leva essa característica. Só que não vai Johanan, que aí ninguém... Yohanan. Se é hebraico, seja homem. Vai Johanan. Deixa para lá. Se este corpo sem oxigênio não vive, então esta alma sem o oxigênio de Deus também não vive. Espiritualidade, espírito, se pudéssemos falar assim, assim como eu sem oxigênio não vivo, um Deus sem espírito seria um Deus morto. Espiritualidade do missionário, se é o Espírito de Deus que o move, lembra que a folha toma a direção do sopro, recordam? Se é o Espírito de Deus que o move, então um missionário com espiritualidade é um missionário que dentro dele vive o Espírito de Deus. Então não é como ter espiritualidade, como rezar, como fazer. É um modo de ser. Quem é que me move? Eu saio de onde estou e vou para a evangelização destes dias. Porque quem vive em mim é o Espírito de Deus ou é algum outro interesse, até religioso? Interesse religioso não necessariamente é interesse de Deus. É vontade de Deus ou é Espírito de Deus? Quem aceita missionar sente em si um sopro que o move, que a move. Por isso é muito importante que, além do que fazem por estes dias, tenham um espírito de atitudes de intimidade com Jesus Cristo. Está entendendo o que é espiritualidade? Agora nós vamos visitar um missionário. Podíamos pegar dos evangelhos. Querem dos evangelhos ou querem uma experiência paulina, de Paulo? Segunda epístola aos Coríntios. Vocês até agora foram em Morretes, mas foram às praias também? Uma outra pessoa talvez tenha até chorado. Tem problemas em casa, guerra na família, conflito com a esposa, com o marido, com os filhos, com parentes. Ouve isso? Como é que vocês começam a conversa, hein? Tá. Oi? Vai lá, como? Jesus no litoral. E daí? E daí, o senhor teria um minutinho para que a gente possa estar conduzindo uma oração com o senhor? Gostaria que a gente possa conduzir esta oração? A gente começa a conversar com ela. E daí, e aí começa.
É que antigamente tinha que chegar e anunciar o querigma, né? Jesus te ama. Gente, é preciso primeiro encontro entre pessoas. Posso rezar com você por sua família? Já que todos cedem. Podem se armar no começo, depois... E alguns comentam bem, então. Façamos uma visita a Paulo. Quem pode ler? Quem se dispõe a ser o leitor? Daí pega o microfone. Por favor. Vamos falar da espiritualidade do missionário. Comecemos no capítulo 4. Alguém se dispõe? Menina, aí você vai ser a leitora? Você. Pode. Qual é a sua Bíblia? Jerusalém. Está salva. É uma Bíblia de Jerusalém. Cada um fique com a Bíblia que tiver. Mas se puderem ter uma Bíblia de Jerusalém, terão uma Bíblia com melhor qualidade de tradução. Só que é cara. Então, não vão, se lhes é difícil, não comprem. Só quando tiverem uma folguinha. Porque está, qualquer Bíblia que dispuserem, não é a tradução que define a fé. Mas é que eu sou enjoado. Segue, o seu nome? Carolina. Carolina. Carolina, Carol. Aqui o nome é alemão, é Carla, se fosse em português. A hora que eu coçar o ouvido direito com o dedo mindinho esquerdo, bater 2 vezes com o pé esquerdo, logo em seguida coçar a nádega direita, este é o sinal que é para ler, tá? Que daí você não se confunde. Capítulo 4, versículo 1. Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. O instante, como é que Paulo entende a sua missão? Ministério, por misericórdia. Deus foi bom comigo, tão bom que me fez missionário. A espiritualidade do missionário, ou aquela alegria, aquela motivação de fundo, ele parece ter consciência de que é escolhido e Deus tem afeição por ele. Então o missionário se sente... Primeiro traço, eu vou porque me percebi querido por ele, querida por ele. Vários de vocês aqui disseram isso, quando eu perguntei de experiência pessoal, lembram? Nossa, como ele me ama. Usaram outras expressões, mas o tema é esse. Parece que tem um sinal indicativo de experiências bíblicas partilhadas. Ou seja, faço porque me senti estimado, querido por Deus. Eu vou fazer como adesão a um movimento que começou com ele. Ele é que me escolheu. Começa assim. Paulo tem essa espiritualidade, aquele ar, aquela vida, aquela experiência que move. Segue. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Olha, porque na comunidade de Corinto tinha gente que se dizia apóstolo sem ser e que se apresentava com belos esquemas para falar, sem astúcia, sem nada, só com a consciência de que Deus me ama.
Vez por outra, quanto se falou que para ser missionário é preciso preparação, um treinamento, não sei quanta coisa que precisa. Verdade. Mas isso é para depois. O primeiro anúncio, mais do que ideias, é mostrar a alegria de quem leva Deus consigo. Nunca esqueçamos. Ou seja, que percebam que Ele está comigo, que eu vou com Ele. Não é preciso discorrer muito, aproximar-se com a paz de quem tem grande respeito. E uns vão dizer que não, outros que sim, outros só por educação. Uns por educação, depois acabam se afeiçoando, até agradecem depois. Um ou outro até levanta e vai se confessar, não acontece? Enfim, é como se alguém que se sentiu encantado pelo Senhor saiu de onde estava e foi até aqueles que o Senhor procurava. Quem se sente encantado pelo Senhor move-se, como a folha. Soprou, ela seguiu naquela direção. Faço-me entender, meninos, meninas? Vamos mais. Não falsificamos a palavra de Deus. Qual é o risco? Falsificar a palavra de Deus. Olha, a palavra é forte. Chamar de palavra de Deus o que não veio dele. O que vem de mim, das minhas preferências, dos meus gostos ou do meu partido. O missionário não tem certezas próprias, tem as certezas de Deus. Não falsificamos. Os adversários de Paulo corrigiam: lá está errado, assim não funciona, assim não serve. Serve assim como nós. E Paulo: eu só falo do que experimentei. A igreja ainda estava em formação naquele tempo, não estava estruturada. Será que a parousia está chegando, a segunda vinda de Cristo? Pelo barulho lá parece que... Mas estão preparando para o almoço, né? Então tá bem. Sigamos. Vai, menina. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Vejam se o meu modo desfigura Deus ou se o apresenta. Recomendamo-nos a consciência de cada um. Está escrevendo aos Coríntios. Lá em Corinto, olha a comunidade de Corinto, gente. Corinto era uma cidade de uns 120 mil habitantes. Era assim: de um lado o mar Mediterrâneo, voltado para Roma, do outro lado o mar Egeu, voltado para a Ásia. De uma margem até a outra, 8 quilômetros. Um porto aqui para Roma, outro porto aqui para a Ásia. Imagine cidade portuária como é que é, né? Uma gandaia. No ano 120 a.C. foi cunhado o verbo corintiazo, corintiazo, que significa transar, porque lá era a cidade que tinha mais prostíbulos da época. Era uma grande zona. Lá Paulo foi evangelizar. Tinha gente de todo tipo lá. Cidade portuária tem gente de todo tipo, com deuses de todos os povos que lá viviam.
mais uma desordem, tinha de tudo. E Paulo foi lá, não tinha outro lugar. O melhor lugar para evangelizar é onde Deus é mais esquecido. E lá foi Paulo. Mas daí, se o melhor lugar para evangelizar é onde Deus é mais esquecido, então eu vou ter que ir somente com a força de Deus, porque se levar uma outra, eu vou levar o pau. Jesus atuou especialmente em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade na qual se falava 3 línguas ao tempo de Jesus. Se é 3 línguas, são muitos povos: aramaico, grego e latim. Latim, muitos soldados. E imagine, onde tem muitos soldados, como é que fica? Grego, porque tinha uma cultura bastante efervescente da cultura grega da época. E os arameus, os judeus de língua aramaica, que eram especialmente guerrilheiros. Imagine a confusão que tinha lá. Lá ele foi missionar. Está bom, gente, que façamos como isso. Aqui tem de tudo, né? Tá bom. Mas aí tem que levar a força de Deus. Recomendamos-nos à consciência de cada homem diante de Deus. Ou seja, que vejam como o meu modo de evangelizar estava desarmado de tudo. Eu só tinha a consciência de que Deus me chamou. Ou seja, Paulo somente foi porque ele se sentiu atraído pela misericórdia. Espírito movido, chamado, atraído. Então, meninos, meninas, espiritualidade não é rezar assim ou rezar de outro modo. É deixar-me mover pelo Espírito de Deus. Mas é claro que quem se deixa mover pelo Espírito de Deus dialoga com quem o move. É igual namoro. Imagine que eu estivesse apaixonado pela menina aqui. Olha, ainda não, tá? Então pode vir, não está sob perigo. O seu nome? Camila. De onde, Camila? Guarapuava. Esta é minha filha. Imaginemos, mas se eu estivesse apaixonado por ela, se é verdade que eu estou apaixonado, eu me deixo atrair por sua presença, seu olhar, seu sorriso. Eu mudo o meu modo de arrumar o cabelo para ver se me arrumo melhor, torno-me elegante nas frases e fico circundando em torno para ver se ela percebe. Ela me move e me atrai. Transfiramos isso para a experiência de fé. Deus me atrai, me fascina e eu reajo à sua graça, a sua misericórdia. Tá bom? Olha que bonita minha filha. Pode sentar, Camila. Mas vamos lendo. Olha, não saímos de um versículo ou 2, hein? Segue, menina. Por conseguinte, se o nosso evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do evangelho da glória de Cristo. Deus deste mundo, não o Deus verdadeiro, obscureceu a inteligência. Há muitos cuja sensibilidade ainda está fascinada por um outro Deus, o deste mundo. Quantos não? É almoço, tenho compromisso, estou de férias, enfim, estamos ocupados. Lembram da parábola?
Um homem preparou um banquete e mandou convidar. Um casou, outro comprou uma junta de bois, outro comprou um campo, outro isto, outro aquilo. Estava ocupado com alguma coisa. Algo havia dentro deste. No caso da espiritualidade do missionário, todos nós anunciamos alguma coisa, ou boa ou não boa, mas a nossa cara, a nossa raiva ou a nossa alegria, todos nós anunciamos uma mensagem. Sempre. Há sempre um espírito que sopra-nos, ou o de Deus ou um outro. Daí é preciso a escolha. Segue, menina. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Não proclamamos a nós mesmos. Às vezes há o caso de aparecer mais o mensageiro do que a mensagem, né? É preciso cuidar. Não vejo isso aqui, mas estamos estudando. Observemos nosso Paulo agora, versículo 7, passa para aquele. Trazemos, O porém, 7 é depois do 6. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de argila. Não é bom argila. Paulo escreveu barro. Barro. Argila ainda é uma palavra mais eufemística, né? Argila ainda é frágil, mas barro fala da fragilidade e da sujeira que tem no barro. O tesouro, a missão, a vocação missionária, esse tesouro nós trazemos, é tesouro, mas o que o envolve, é como barro de argila. Não é desprezo por si, mas é percepção de que a sua força é tão vigorosa quanto um vaso de barro. Se cair, se fragmenta. Mas há uma força grande aqui. E olha aí como ele vai explicar. Vai lá. Para que esse incomparável poder seja de Deus e não de nós. Para que este incomparável poder seja de Deus e não de nós. Sabem, meninos, meninas, quando vocês se apresentam para alguém, oi, não é assim que começa? Somos da Igreja Católica, temos um projeto missionário. Sabe que tem gente que se impressiona, mas você, um meninão, poderia estar aí se bronzeando? Uma menina poderia estar se ocupando com suas vaidades? Nesses dias de férias está aqui, impressiona. Jovens que chegam e falam. Impressiona, há um poder de um fascínio do qual o Espírito Santo se serve de vocês, para que eles se façam receptivos. Há uma força no falar de vocês e no olhar, se o fizerem porque amam Jesus Cristo, que é como se os seus olhos, deles o Senhor se servisse para olhar para aqueles lá, aqueles aos quais vocês se aproximam. Nem sempre é tranquilo. Ouçamos Paulo, a experiência de Paulo. Vai lá, menina. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldade, mas não vencidos pelos impasses, perseguidos, mas não abandonados, prostrados por terra, mas não aniquilados. Incessantemente e por toda parte trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus,
a fim de que a vida de Jesus seja também manifestada em nosso corpo. Trazemos no nosso corpo todas as marcas do crucificado. Incessantemente dificuldades, incessantemente trazemos em nosso corpo a agonia de Jesus, para que apareça a glória do Senhor. Ei, vocês têm feridas? Tenha. Problemas de todo tipo, eu sei. Da infância, lá de casa, de um histórico de muita frustração, de conflitos, de não se sentirem queridos, de se sentirem palavras duras que ainda ressoam em seus ouvidos e que ouviram, que às vezes lhes fazem sofrer. E tem feridas vocês? Paulo também tinha, mas nem por isso deixou de ser um grande missionário. Se nós olharmos para as nossas feridas, não evangelizaremos. Se olharmos para o Espírito de Deus que se move em nós, também as feridas podem ajudar a que eu continue ainda mais barro, mas ainda mais como um tesouro. Às vezes é a minha careca que eu não consigo fazer nascer cabelos. Às vezes não sou magro ou magra quanto queria. Às vezes eu me sinto rejeitado porque não consigo atrair aquela menina ou aquele rapaz. No caso delas, né, vamos deixar tudo bem arrumadinho aqui. Enfim, são todas feridas que os jovens trazem. E é até possível que por esses dias aqui tenha havido lágrimas derramadas por vocês feridos, como Paulo, mas evangelizadores. Sigamos mais um pouco, sempre para falar de Paulo. Apanhamos, somos esmagados, mas aguentamos. Por quê? E olha que ele apanhou feio lá em Corinto. Duvidavam que ele era evangelizador, que ele era seguidor de Jesus Cristo, e até ele fez uma coleta em Corinto para ajudar os pobres de Jerusalém, que estava uma carestia, deu uma seca terrível, faltava alimento, e duvidaram de sua honestidade. Tudo muito parecido, hein? Experimentou amarguras. Vamos um pouco mais agora. Mas podemos ver o versículo. Segue, menina, porque eu quero ver o versículo 13. Vai lá, menina. Com efeito... Sim, 13, direto? com efeito, vai lá. Com efeito, nós, embora vivamos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa carne mortal. Somos entregues à morte por causa de Jesus. Quando entra a frase por causa de Jesus, quase sempre está se referindo a dificuldades e dramas que Paulo experimentou, surras que levou. Sabe, gente, das outras vezes que eu estive aqui, eu não falava disso. Mas agora, a dor destes jovens que vieram evangelizar, vocês trazem dores consigo, não? Desprezo, frustrações, conflitos, desemprego, ruptura com o namorado, com a namorada, saudades dele, dela. Nossa, enfim, isso também predispõe a nossa interioridade a sermos cada vez mais vasos de argila. Então não percamos o tesouro.
Afinal, nós pertencemos a quem amamos, hein? Nunca esqueçamos. Quem ama Jesus Cristo se deixa pertencer a Ele. E daí pode amar os outros também, que vai ajudar. Mas vamos mais. Olha, eu queria... Segue, menina, onde é que você estava? Assim, a morte trabalha em nós, a vida, porém, em vós. A morte trabalha em nós, a vida, porém, é em vós. Escute, Paulo, olha, para apanhar tanto e continuar a evangelizar, ele tinha que ter uma consciência, uma amizade muito forte com Jesus Cristo, não? Alguém de vocês aqui tem alguma dessas meninas que é mãe? Tem, olha aí. Oi? Não é mais menina? Tá bom, menina aqui não é uma questão de idade, mas de juventude e de identidade. Aí até a avó. Nossa, aqui ela transbordou todas as fronteiras. Viu? A maternidade não é bem mais difícil do que tinha suposto, vó? É mais difícil do que tinha pensado, mãe? Não acha, é? Mas é difícil, eu não falo frustrante, difícil, exige muitas renúncias e às vezes cansa. Fica o quê? É só porque ama muito este filho, esta filha, daí vale a pena. Mas não porque a consolação se apresente desde uma conquista que eu faço. A grandeza está em amar o filho, a filha, não em ter sucessos diante dele. Paulo também, sua grandeza estava em ser fiel a Jesus Cristo. Era o único motivo. Mais do que o sucesso, é sentir-se amado pelo Senhor. Houve alguém que os rejeitou de maneira deseducada por estes dias? Houve? É chato, né? São todas respostas que lhes levaram a uma reflexão. Vale a pena? Ou ele ainda não entendeu, ela ainda não entendeu, mas daí fortalece a convicção. Ou alguém se arrependeu de ter ouvido um não. Mas vamos mais. Olha aqui o versículo 13 que eu gostaria de salientar. Segue, menina. Por conseguinte, tendo o mesmo espírito de fé, a respeito do qual está escrito: acreditei, por isso falei. Cremos. Acreditei, mais do que acreditei, eu criei, por isso falei. Se faltar a experiência de fé, a espiritualidade do missionário é apenas amizade. Eu vou com ela para impressioná-la bem, quem sabe depois ela aceita ser minha namorada. Eu sei que não, viu? Mas é uma espiritualidade e uma motivação humana. Não por si falsa, mas quando a motivação é apenas humana, não vai longe. Porque a força humana é muito limitada, é feita de vasos de barro. Como Paulo. Então, a experiência de fé, se ela faltar, nossa missão será sem espiritualidade. Será apenas por motivação humana. Mas vamos visitar Paulo mais um pouco. Agora, vamos ao capítulo 12. Comecemos com o capítulo 11. Capítulo 11, versículos 21. A partir da segunda parte do versículo, não a primeira, a segunda.
Segue. Poder-se Já se localizaram? Capítulo 11, versículo 22, para facilitar. 11, capítulo, versículo 22. Porque o 21, metade dele não nos interessa para o nosso objetivo aqui. Então vai lá, menina. Poder-se-ia crer que nós é que somos fracos. 11, 22. Aquilo... são hebreus? Tá bom, então segue, dado onde você começou no 21. Vai, segue. Está certo, vai, menina. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato, ouso também eu. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. É que Paulo estava sendo rivalizado, tinha gente que o difamava, apresentavam-no como um charlatão mentiroso. Ele sofreu, gente. Mas daí, vai combater os adversários ou vai se fixar no Senhor a quem segue? Observemos, vai lá. São ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu. São ministros de Jesus Cristo? Muito mais eu. Parece que está a se gabar, né? Parece que está a se enaltecer, procurando elogios para si mesmo. Vamos observar. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões. Ministros de Cristo. Ministro é aquele que faz em nome de. Munus. Em nome de alguém. O ministro da fazenda de qualquer país. Para que senão a gente vai lembrar do nosso, né, da presidente, que está difícil de aceitá-la. É aquele que fala em nome de. O ministro da saúde, aquele que no âmbito da saúde faz em nome de. Paulo, ministro de Cristo, fala em nome de Cristo. Mas por quais meios? Muito mais eu pelas fadigas, muito mais pelas prisões. Por causa de Jesus Cristo, foi preso mais de uma vez. Segue. Infinitamente mais pelos açoites. Infinitamente mais pelos açoites, sabem? Um judeu que deixasse de ser judeu, e Paulo foi considerado um traidor do judaísmo porque ele seguiu Jesus. Lembram que ele foi encaminhado para Damasco para prender cristãos e chegou lá, se tornou um cristão também. Ele deu tudo errado. Mas daí, o que vamos fazer? Mas vamos dar um pau nesse cara, a hora que a gente encontrar. E eles tinham como hábito colocar alguém no chão, com o pé sobre um estrado e com um golpe, um cacetete, dar 39 cacetetadas na planta dos pés. Este era o castigo para quem traísse o judaísmo. E vez por outra ele levou esses golpes. Você segue Jesus Cristo? Olha a motivação de Paulo, qual seria? Só se tem uma experiência muito profunda de amor por ele. Mas segue mais. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. Os 40 golpes menos 39. Vai lá. Porque se acreditava que com 39 golpes o sujeito chegava ao extremo de não mais poder caminhar. Então machucava bem o pé para caminhar com muita dificuldade. Daí não vai missionar. Segue. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado. Sempre pelo mesmo motivo. Flagelar era... Lembram que Jesus foi flagelado? Eram sempre com chicotes, com pontinhas de ferro na extremidade. Chicotada. Vai lá.
3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos dos gentios. Não esqueçamos, eu sou ministro de Jesus, não só por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou capaz de sofrer por quem amo. Vale aqui uma reflexão na espiritualidade do missionário. Quais são os motivos? Por quais motivos eu sofro? Pode ser que eu sofra porque não me senti estimado, não me senti amado, não me senti chamado, não me sinto valorizado. E dói. Mas o Senhor valoriza e chama. Se nós olharmos para as nossas feridas, e nos fixarmos nas feridas, há o risco de esquecermos o quanto somos amados. Viu, gente? Não esqueça. Às vezes nós somos tentados a ficar olhando para as nossas dores e até choramos, não? Claro, não, elas doem. Tá bem? Mas quando essas dores nos perturbarem, talvez devamos nos perguntar: estou sofrendo por quê? Porque não fui amado no passado? Mas posso ser no presente e ser diferente. Senão a gente olha demais para a própria dor. E daí entorpece a capacidade de ser alegre para falar de Jesus. Mas sigamos um pouco mais, vai lá. Perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez. E isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Ou seja, a dor dos outros lhe doía. Sabe, gente, uma das maneiras de saber se eu sou um bom missionário é se o sofrimento do outro me dói. Se eu passo por indiferenças diante da dor do outro, talvez eu precise começar a sentir com os outros. Viu? Para Paulo, quem fraqueja que eu também não me sinta fraco? Ou seja, perguntem-se, falo isso com muito respeito, como se estivesse a dizer para a minha filha, o nome da minha filha, Camila? Isso. Para a Camila. Camila, dói-lhe a dor dos outros? Dói. Não precisa falar aqui para mim, mas pode também, mas olhemos para dentro de nós. Se eu sou um bom missionário, se o sofrimento dos outros me inquieta. Porque daí eu vou reagir com a amizade e com o Espírito do Senhor. Não para resolver o problema do outro, mas para amá-lo com a minha fraqueza. Em nome de Jesus Cristo. É impressionante isso. Mas observemos um pouco mais. Sabe, é muito importante que nos aproximemos dos sofridos. Por quê? Porque daí nós somos levados à percepção de que a vida não é um jogo romancesco de relações de afeto apenas, mas tem muitas contradições, e é aqueles que estão golpeados que o Senhor quer consolar. O Papa insiste nisso.
Alguns acusam de ser meio cheio de compaixões demais, mas é que Deus não é uma ideia. Se Deus é amor, não existe amor como pensamento, mas como experiência. Sigamos um pouco mais. Agora vamos ao capítulo 12. É preciso gloriar-se? Por certo não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Ele, Paulo, agora está falando de umas coisas dele. Vai lá. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele está falando de si. Ou seja, preciso gloriar-se. Então vou me gloriar do quê? Das minhas grandes experiências. Fui arrebatado ao terceiro céu. Fui elevado. Ah, que bom, né? Cheio de talentos, não? Cheio de dotes, revelações proféticas. Mas segue. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo viu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. Desculpa, pulei uma linha. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. Não é que não é lícito, não é possível. Vai lá. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Meu Deus do céu, gloriar-se das fraquezas. Estranho. Parece que Paulo, sabem que Paulo tem os retratos, escreveram sobre ele, uma secretária, Atos de Tecla, o nome desta senhora que eu acompanhava era Tecla. Querem saber como era, no que ela escreveu dele? Era calvo, careca, né? Mas ela escreveu calvo. Uma calvície muito fascinante. Eu acho que ela estava cozida de paixões por ele. Calvo, careca, cabelos já meio brancos, grisalhos. Um nariz de forma aquilina. Aquilina é de águia, né? Aqueles de papagaio. Nariz aquilino, né? Bastante saliente. Careca, narigudo, né? Nariz bastante saliente em forma aquilina, aqueles narizes assim, né? Tipo bico de papagaio, né? Oi? E bastante saliente, careca, narigudo, barbudo, as barbas que lhe caíam ao peito com impressionante formosura. Era baixinho, com abdômen bastante destacado. Ela escreve assim, bem careca, narigudo, barbudo, barrigudo, baixinho, e ela escreveu pernas arqueadas. Arqueadas é um arco, né? Careca, narigudo, barrigudo e pernas tortas. Ou seja, ele não é que estava lá muito bem, cheio de um aspecto dos mais atraentes, mas era de uma formosura angelical. Aí ela é que estava cozida de paixões por ela, né? Mas, ou seja, queremos falar de um homem com suas fraquezas. Vamos lá, vai lá, além de feio, viu? Feio. Ou seja, aceitar os próprios limites, tá bom. Não é isso que dificulta ou favorece a evangelização. Não é o charme, nem a elegância. É a experiência de encontro com Ele. Mas segue. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço,
a fim de que ninguém tenha a meu respeito conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Olha, nós vamos mais um pouquinho, depois daí vamos fazer um intervalo, tá bem? Daí continuaremos. Daí nós vamos pegar os evangelhos. Mas agora vamos lá. Sigamos sempre para falar da espiritualidade do evangelizador. Observemos Paulo agora. Isso, segue. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne. Um aguilhão na carne, um espinho na carne, para que eu não me envaidecesse. Fui eu que derrubei? Talvez o vento não entra para dentro e tira água. E fui eu. Eu nem tinha percebido. nem tinha me dado conta que eu estava com sede. Tá bom. Mas vamos lá com o aguilhão da... Deixa aqui, ô Nossa Senhora, cuida da minha garrafa. Vai lá. Um anjo de Satanás para me espancar. Anjo de Satanás para me espancar. Naquele tempo, Satanás ainda não era associado com diabo, era com adversário. Alguma coisa que se fazia meu adversário. Vamos observar a dificuldade do homem. Vai lá. A fim de que não me encha de soberba. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O que era este espinho na carne? A exegese hoje ainda caminha com dificuldades, mas uns pensavam, chegaram a pensar, especialmente no passado, que era um desejo sexual muito forte. Espinho na carne. Caramba! Sabe, estou falando isso para dizer o que a espiritualidade do evangelizador. Nós somos hoje bombardeados todos os dias por uma compreensão indevida da sexualidade. Somos provocados a toda hora para sermos gostosões e gostosas. E Paulo precisou combater-se. Mas aí é preciso ter muita amizade com Jesus Cristo, porque senão algum outro espírito ou alguma outra força nos impele. E isto, gente, é um combate para todos os dias. Também para mim, viu? Não é que eu estou aí como se eu fosse um anjo. Eu preciso sim me exercitar na arte de ter o domínio sobre os desejos. Mas mais ainda vocês jovens que são todos os dias bombardeados por propostas de todo e aventuras de todo tipo. E como isso machuca a pessoa, não? Quantas vezes depois há jovens que se sentem como laranjas chupadas? E como dói, e quanto sofrimento. Paulo também os experimentou. Se ele teve ou não aventuras, não se sabe, mas é possível que tenha sido este um dos problemas. Isso que se fala em linguagem científica de tesão, não é? Parece que está toda hora querendo exercitar-se para ser um garanhão. Ou nós não somos garanhões ou fêmeas. Somos pessoas. Mas a toda hora nos é proposto uma forma aventuresca de ver a nós mesmos. Pode ter sido isso. Mas pode ter sido o seu temperamento explosivo. Paulo era um homem muito impulsivo. E 3 vezes eu pedi, estou sendo fotografado, deixa eu fazer cara de inteligente.
Isso, voltei à normalidade agora. E 3 vezes não é que eu pedi uma vez, pedi 2, pedi 3. É um estado repetido de oração para que eu fosse um missionário sem espinhos na carne. É preciso que entendamos bem isso. Ou seja, que eu fosse um missionário. Paulo pediu que só tivesse perfeições. 3 vezes eu pedi para ficar livre desse espinho na carne. Mas é possível, pois bem, esse espinho na carne, 3 hipóteses: ou desejo sexual, ou então um temperamento impulsivo, que quem é brabo demais arruma muita confusão, né? Talvez ele tenha precisado aprender a dominar-se, sua ira. Ou então talvez fosse uma doença que ele tinha no rosto e que cheirava mal. A pele se decompunha e provocava mau cheiro. E evangelizar cheirando mal, não sei como era naquele tempo, mas hoje alguém que vai pregar a palavra com mau cheiro custa muito. Não se sabe o que era, mas era um limite físico muito sério. E 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar de mim esse espinho na carne. Por que estou falando isso? Por que peguei esses textos? Não temos espinhos? Eu tenho 2, que não sei se Paulo tinha os 2. Um é a ira, eu fico bravo rápido. Tenho que aprender a me controlar. E outros espinhos, cada um sabe quais. Então eu não posso ser missionário. Sigamos para observar a espiritualidade do missionário. Segue, menina. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça. Não é basta-te a minha graça. A tradução mesmo da Jerusalém não é aquelas coisas. É o seguinte, está escrito desta maneira. Vem cá, o Yohanan. Você não apareça mais blasfemando contra o seu próprio nome. Como é que é? Eu esqueci até o que queria falar. Vai lá. Basta-te a minha graça. Não é basta-te. Por dizer basta-te diz, é suficiente isso. Precisa, para comprar um novo celular, R$500, é suficiente R$500. Tem um limite. Até aqui. Agora, está dito de outra maneira. É bastante em você a minha graça. Você tem o bastante de tudo o que precisa para ter um bom celular, tá? É dizer diferente. É bastante em você a minha graça. Paulo, se tem espinhos na carne, mais do que pedir que não os tenha, aproveite e cultive a graça, minha graça que em você vive. De novo, experimentar a graça e o amor de Deus em si. Isso que vocês diziam. Vamos já terminar depois do intervalo? Vai lá? Pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Porque é na fraqueza que a força manifesta o seu poder. Por quê? Segue. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Vai. Por isso, me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. De novo a frase, por causa de Cristo. Vai lá. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que eu sou forte.
Olha a espiritualidade desse evangelizador, qual era? Uma consciência profunda de ter sido escolhido e amado por Jesus Cristo. Agora voltemos, fechem suas Bíblias, olhem todos aqui para o tio, crianças todas olhando para o tio. Quem é a primeira vez que está aqui como missionário? Isto. Quem é a segunda ou terceira? Ótimo. Vocês lembram quando alguém lhes convidou para vir aqui? Lembram? Ou vocês se convidaram? Mas de qualquer maneira, lembram quando alguém lhes convidou? Filha, naquele convite, é como se estivesse acontecendo com vocês o que acontecera com Paulo outrora. O Senhor me escolheu e me chamou. Então eu vou por causa de Jesus Cristo. Quem lhe convidou? Minha coordenadora. Sua coordenadora? Lembra? Sim. Vocês lembram? Tenham isso bem presente e conservem na sua memória. Um dia alguém me olhou e me convidou. Quer ir ao litoral falar de Jesus Cristo? Tem fraquezas, tem pobrezas, tem misérias, tem pecados, mas ouve o convite como se o Senhor me olhasse e me abraçasse e estivesse a me pedir: você vai? E vocês vieram. É decisivo para a motivação ao ministério missionário que tenham bem claro: alguém me olhou, me propôs, me pediu e eu aceitei. Vamos sentar, fechar os olhos, lembrar daquele convite. Talvez tenha vindo um sorriso junto. No seu coração, diga ao próprio Senhor: por que você aceitou o convite? Imagine que o Senhor Jesus está diante de você. Diga a Ele: por que aceitou? E agora, imagine que tem diante dos seus olhos uma pessoa a quem você falou de Jesus Cristo. Um destes. Acolheram seu olhar, sua proximidade, sua palavra. Talvez ele lhe diga que não vai esquecer que um dia, estando na praia, apareceu aquele jovem, aquela jovem. Olhou e lhe falou de Jesus Cristo. Eles não vão esquecer, nunca. É uma experiência única. Reze por ele, por ela. Talvez alguns se sentiram consolados, parece que Deus veio à minha procura aqui. Que Jesus Cristo estava à minha procura. O missionário o levou. E agora fale ao Senhor que você imagina diante de si, sobre aqueles que não aceitaram.
o que falariam, o que diriam ao Senhor? Digam-lhe então sobre esta pessoa. E se encontrassem Paulo aí na praia, baixinho, barrigudo, narigudo, pernas tortas, feio pra caramba, mas evangelizador. E se você falasse a Paulo: eis minha grande fraqueza. Você sabe qual é? O que Paulo lhe diria? Ele é fraco também? Provavelmente ele lhe responderia: quando sou fraco, então é que sou forte. Juntos, digamos agora a mesma frase de Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Vale de novo. Então é que sou forte. Quase sempre nós somos habituados a ver Paulo um homem perfeito, né? E é tão humano. Mas Deus não precisa das nossas perfeições. Ele precisa do nosso amor. Nunca esqueçam. Aliás, os perfeitos sempre incomodaram muito Jesus Cristo. É curioso. Lembram? Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como aqueles outros, eu não sou aqueles lá, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Um voltou para casa com um pecado a mais, né? E o outro voltou reconciliado.